existe um projeto que está sendo discutido no Congresso para criar um fundo de participação tampão, né? Quando a gente fala de qualquer coisa de tampão na política, é alguma coisa para resolver um problema, uma circunstância ali por um momento e depois você esquece isso e volta para a modalidade original, né? Quando a gente fala, por exemplo, do ex-presidente Michel Temer, a gente lembra que ele cumpriu o mandato tampão porque assumiu 2 anos antes, né? Menos de 2 anos antes da próxima eleição. Então, voltando aqui, existe esse projeto de que entre em vigência esse fundo de participação no modelo tampão, só para resolver circunstancial esse problema. Qual é o cálculo? Né? O cálculo, de acordo com o projeto, é de que haja aí um aporte de 2,5%, pelo menos, do valor do fundo de participação de cada município, para que haja aí uma resolução desse problema, né, que os prefeitos dizem que enfrentam nos cofres públicos, né? Então você tem aí essa tentativa momentânea, circunstancial, de tampar um buraco que existe para uma solução, né? Então há muitas discussões em torno, e esse movimento é um movimento muito mais político, esse movimento de greve hoje, do que um movimento ali, qualquer que seja o movimento econômico, é um movimento político. O movimento econômico você faz ali discutindo com a base, pedindo ajuda no caso dos prefeitos, né, já que é uma matéria federal, pedindo ajuda ali aos governadores, pedindo ajuda aos deputados, claro, também nessa circunstância aos senadores, né, mas é muito mais uma sinalização política, de expor para a opinião pública que há um problema para os municípios, porque eles também são cobrados, né, os municípios são cobrados por serviço público, então se a escola não funciona, a reclamação dos moradores acaba batendo lá na Câmara dos Vereadores, batendo na porta do prefeito. Então, os prefeitos eles querem minimizar essa fadiga política para eles por meio dessa articulação e dessa exposição dessa crise, digamos assim. Só para fechar ali, só fazer um comentário. No comecinho do ano, logo no comecinho do ano, né, os governadores eles foram atendidos ali com muita pressa ainda em janeiro pelo governo federal para discutir soluções do que eles consideraram problemas da gestão passada, né? E aí houve ali uma intensificação dessa articulação, porque isso vai muito ao encontro do que o presidente Lula trouxe durante a sua campanha e durante aí agora no seu exercício de mandato, né, a questão da pacificação em torno das unidades federativas, né? Por que eu estou fazendo esse comentário para encerrar? Porque a gente não pode esperar que haja um desgaste muito grande em torno ali dos prefeitos com o governo federal, porque, na verdade, há, por outro lado, uma tentativa ali de reorganização desses fundos, né, de uma articulação política, para que não haja nenhuma crise com os prefeitos, porque essa é uma bandeira do governo, né? Então, você tem os prefeitos fazendo ali as suas demonstrações, mas a gente não pode esperar que haja ali um movimento de tensionamento muito grande, porque realmente, como eu disse, é muito mais um movimento político de sinalização para que haja aí uma pressão para que o que os prefeitos querem, no caso, aumentar esses fundos de participação, né, e tudo, e todas essas superações de dificuldades orçamentárias de receita, lembrando, é aquilo que qualquer entidade federativa recolhe, despesa é aquilo que ela gasta, né, então você tem esse movimento de tentativa de articulação dos prefeitos, mas em paralelo com uma tentativa ainda de pacificação com o governo federal. As próximas cenas dessa história ali, que infelizmente a gente não consegue prever. Política é muito dinâmica, né? A gente que cobre Brasília, a gente sabe como é que é. Uma hora tem a assinatura para aprovar a urgência do projeto. Não, pera lá que 5 parlamentares tiraram. Não, pera que o Lira tirou da pauta. Não, pera que o Pacheco disse que não era melhor aprovar agora, né? Então, como isso vai desaguar, a gente ainda é difícil dizer. Mas é fato que é um movimento, uma sinalização política de insatisfação dos prefeitos de todo o Brasil, principalmente aqui do Nordeste. É isso, viu, Alice? Volto com você aí. Obrigada, Kelly. Obrigada pela participação e pelo mega panorama. Foi essencial para a gente entender. E agora eu vou chamar o Maurício Randes para falar aqui. Você está aí, Maurício? Acompanhei bem o relato, Alice, de Kelly, muito Acompanhou? bom. Muito, né? O que você achou? Assim, porque ela fala muito dessa questão da pressão, né? E a questão também de ser um movimento político mesmo. A minha sensação é de que quando os prefeitos vão para cima,
a galera tem que, né, resolver, porque você não mexe com o prefeito, né? Você mexe com o prefeito? Não mexe com o prefeito. O que você acha disso, Randes? Na minha vida de advogado, Alice, e também de pessoa pública, eu sempre interagi muito com os municípios. Logo no início da minha vida profissional de advogado, eu fiz um concurso para procurador judicial do Recife. Então, eu percebi ali, desde o início, o quão importante é a questão do municipalismo. Depois fui secretário de Assuntos Jurídicos, procurador-geral da minha cidade. Depois, nos 3 mandatos de deputado federal, eu sempre trabalhei muito com os municípios. E essa causa municipalista, eu acho que ela é essencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é o que nós queremos quando discutimos qualquer assunto público. Por quê? Porque é no município que a gente mora. O município presta os serviços de educação, de pré-escolar e educação, ensino fundamental. Quer dizer, o Estado já entra mesmo já no ensino médio, prioritariamente. Mas o cerne da educação pública, o início, que forma a qualidade da educação, que forma os futuros cidadãos, é um serviço prestado pelos municípios. O ensino pré-escolar e o ensino fundamental. Até a creche, que é tão essencial para as mulheres. Depois, na saúde, dentro do SUS, ele tem um papel de relevo. Depois, o município cumpre uma função essencial de controle urbano. Sem uma boa gestão municipal, as construções são irregulares, não há qualquer organização da vida urbana. Então, são serviços muito essenciais. Quando os prefeitos, até com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios, chamam esta mobilização, e se chama de greve, eles estão cobertos de razão. Se os municípios não se mobilizarem, esse quadro de má repartição da receita tributária, para que os municípios possam cumprir esses serviços públicos, essas suas funções atribuídas pela Constituição na Federação Brasileira, sem esses recursos eles não vão conseguir prestar os serviços que os cidadãos precisamos. Então, estão corretos. Quando eles chamam de greve, na verdade é muito mais um chamamento que do jeito que está não pode continuar. Então vão paralisar algumas atividades administrativas, né? Sobretudo, como disse, na área administrativa. Estão preservando a prestação de serviços indispensáveis, como aqueles de saúde e de educação e de limpeza urbana. Basta que não haja limpeza urbana um dia, no segundo dia, a vida de todos nós já se transforma no caos. Mas o que é que aconteceu lá atrás? É que a repartição da receita tributária feita pela Constituição foi muito desigual, concentrou recursos na União. Depois, quando chegou no governo de Fernando Henrique, na época do Plano Real, começaram-se a criar contribuições. As contribuições sociais para financiamento da Seguridade Social, todas as contribuições, elas não são repartidas com os demais entes federados, quais sejam estados e municípios. Então, o que é que aconteceu? Os municípios ficaram hoje, o último número que vi, a arrecadação dos municípios não chega a 18% do bolo das receitas tributárias brasileiras. Aí, como tudo nesse Brasil, se criou um tampão, uma emenda. Qual é o remédio que se criou? É o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Então, o Fundo de Participação dos Municípios, ele não é composto do dinheiro das contribuições. Essas não são partilhadas. Elas ficam só para a União. O que é partilhado pela União nos fundos de participação dos estados e dos municípios? O imposto de renda e o IPI. Então, quando cai pela atividade econômica a arrecadação de IPI e de imposto de renda, cai os recursos para o Fundo de Participação dos Municípios. Para que a gente tenha uma ideia por que é que eles estão neste movimento, é que recentemente houve uma queda muito grande. Pra você ter uma ideia, no meu estado, em Pernambuco, os dados do Tesouro Nacional apontam que houve uma diminuição de 18,8% na liberação do Fundo de Participação dos Municípios. Em valores absolutos, num estado pobre como Pernambuco, o FPM caiu de 429 milhões para 348 milhões. Então, há uma diminuição dos recursos do FPM, como o Kelly já explicou também, houve no governo Bolsonaro uma redução do ICMS, e o ICMS tem uma cota parte
que é transmitida para os municípios, daquelas operações que são feitas em seu território. Então, o ICMS, embora seja um imposto estadual, ele é distribuído para os municípios, a chamada cota parte, que esse ano já caiu em 4,5%. Quais são as reivindicações que esse movimento dos prefeitos do Brasil inteiro, porque há uma adesão muito forte aqui no Nordeste, mas estados como Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, municípios desses estados estão aderindo também massivamente a esta mobilização. Quais são as principais reivindicações mais estruturadoras, que não seja só um tampão? São de aumento desse fundo de participação dos municípios, que, como já disse, ele é de 22,5% do ICMS, não, do Imposto de Renda e do Imposto de Produtos Industrializados. São dois tributos federais que são partilhados no Fundo de Participação dos Municípios, 22,5%. Então, quais são as reivindicações dos municípios? Aumentar de 22,5%, aumentar em mais 1,5%, para que se chegue a 24% a participação do IPI e do Imposto de Renda, que é partilhada com os municípios. Eles reivindicam também que o INSS seja reformado para os municípios, que a contribuição patronal que as prefeituras fazem pelos seus servidores seja reduzida para 8%. Espero também que o CAF, né, tenha um voto de desempate do poder público, da União, para poder aumentar a arrecadação dos tributos federais e, portanto, aquilo que é partilhado com os municípios. Então, Alice, para a gente ir avante no debate, eu queria dizer que esse movimento me parece muito justo, é interesse da cidadania, sobretudo interesse estratégico de a gente mudar a educação no Brasil. A educação no Brasil, repito, como ela é prestada no ensino fundamental pelos municípios, ela precisa ter recursos encorpados. Alguém já pode estar dizendo, né, o internauta do canal My News já pode estar dizendo, mas já tem o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, há um compartilhamento. Mas é preciso, algo que seja também mais estruturador, para que o município possa, no seu custeio, ele ter recursos o suficientes para melhorar a qualidade do ensino fundamental, que é estratégico para o desenvolvimento nacional. Randes, não, perfeito. Eu queria que a Paty mostrasse para a gente está com aqui algumas das reivindicações dos prefeitos. Eu queria que você desse uma explicadinha para a gente se faz algum sentido todas essas questões, porque não é só a questão de atraso, né, de recursos e tudo mais. Tem mais coisas que eles estão pedindo, né? É isso mesmo. Ou seja, eles querem, né, Alice, como eu estava falando, você vê nesse quadro, está muito bem sintetizado das reivindicações das prefeituras, o que é que eles querem? Eles querem uma situação estrutural, para que eles não fiquem sempre vistos na sociedade como pedintes. Fazem essas marchas anuais a Brasília, sempre com o pires na mão. O correto, já que nós temos uma federação, que tem a União, os estados e 8.500 municípios, o correto é que a repartição da receita tributária seja estruturalmente definida para que os municípios possam prestar os serviços públicos. Porque de um lado a Constituição manda ele prestar o serviço público de limpeza urbana, que é caro, de educação, de saúde, de controle urbanístico e outros mais, e de outro lado, essa mesma Constituição faz uma repartição da receita tributária que não contempla adequadamente o custeio e o investimento dos municípios. Então, para que a gente tenha um equilíbrio federativo, nós devemos, sim, aumentar a participação estrutural, não é por transferências voluntárias. Até as transferências voluntárias, Alice, eu agora me lembrei, estão sofrendo os municípios. Nós estamos já em setembro, praticamente, e houve uma queda nas transferências das emendas em 73%. Comparado com o mesmo período do ano passado. Ou seja, a transferência de emendas do orçamento federal, que são encaminhadas pelos deputados para os municípios, elas caíram no total de 10,4 bilhões para 2,8 bilhões até o primeiro semestre desse ano, ou seja, até junho. Então, observe que os municípios perderam as transferências voluntárias, que são as emendas dos deputados, perderam 4,5% na cota parte do ICMS, que é aquilo que é transferido pelo Estado
na sua arrecadação do ICMS e perderam, sobretudo, no fundo de participação dos municípios, que teve todas essas perdas nesse período, e eu citei aqui a quem acha que isso significou uma perda que afeta 85% da receita. Nos dados que estão sendo dados aqui pela Márcia Conrad, que é presidente da Associação dos Municípios do meu estado, ela lembra com muita pertinência que as fontes de arrecadação dos municípios, 85% dessas arrecadações dos municípios são Fundo de Participação dos Municípios e ICMS. Ambos caíram. E, on top of that, caíram também as transferências voluntárias das emendas. Então, a situação dos municípios é realmente muito vexatória e é um problema nacional. Interessa a todos nós que a receita dos municípios seja fortalecida para que eles melhorem a prestação dos serviços de educação, saúde, limpeza urbana e controle urbanístico. Perfeito. O Hans, é o seguinte, a gente tem aqui algumas perguntas da audiência e as duas primeiras são perguntas que eu queria muito fazer, eu vou trazer aqui para você. Só um minutinho. Aqui, ó. A Kelly Nguada, ela pergunta, esse movimento é legal juridicamente falando? E o Tarcísio, eu mesmo, nem sabia que prefeito podia entrar em greve. E aí? Pode? É verdade, porque greve, o conceito técnico mesmo de greve não está contemplando a atividade do poder público, né? O poder municipal é um poder público, ele é obrigado a prestar os serviços. Isso tem muito mais uma simbologia. Tanto é que os serviços essenciais estão sendo mantidos. Então, a gente está chamando, né? A gente está aceitando a denominação de greve, mas é muito mais uma mobilização dos municípios do Brasil inteiro para mostrar que do jeito que está, não pode continuar. E não adianta, por exemplo, estar escrito na Constituição a obrigatoriedade de prestação dos serviços públicos se o município não tiver os meios, porque algumas das atividades elas terminam sendo descontinuadas por falta dos recursos para continuá-las. E a segunda pergunta, Alice? A segunda pergunta é o seguinte, prefeito pode entrar em greve? Não é o prefeito entrar em greve, né? Nem o município, nem o prefeito podem entrar em greve. Mas eles estão corretos, no meu modo de dizer, a fazerem uma mobilização. E aí estão prestando os serviços essenciais de educação, saúde e limpeza urbana.